nessa aula eu vou falar para vocês sobre algo que é macro. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu não vou nem falar sobre pensamento ou ainda sobre corpo. Eu quero que você entenda a importância de um comportamento que ele é fundamental para o sono como um todo. Então, é algo que você tem que buscar regular na sua vida para melhorar a sua ansiedade como um todo, que é o sono. O sono. Pois é. Sabe aquelas pessoas que falam, trabalham enquanto eles dormem, vou dormir 5 horas por noite e eu vou ficar tranquilo? Isso está absurdamente equivocado. Cada idade tem um número de horas específica de sono para dormir. Então, por exemplo, um adulto geralmente tem que dormir pelo menos 7 horas. E por que 7 horas? Porque nós temos várias fases de sono com vários aspectos importantes para o nosso cérebro para que a gente consiga ter um sono de qualidade. Então, o nosso cérebro faz uma lavagem, tem a ver com o nosso processamento de memória, tem a ver com o nosso controle de impulsos, tem a ver também com o nosso controle de estresse e com ansiedade. Olha só, você que está aqui por causa da ansiedade, se você dormir mal, olha só, provavelmente você vai ter uma ansiedade acima da média. Então, fica aqui comigo, eu quero que você entenda o porquê que realmente dormir bem é fundamental e eu vou te passar uma higiene do sono para você começar a aplicar na sua vida. Bom, se eu não te convencer ainda que dormir bem é importante, eu vou te trazer, quero só mencionar aqui um estudo que foi feito para você que é aquela pessoa espertinha que está aí atrás e fala, Renan, eu durmo 5 horas por noite e minha memória é ótima, me sinto super pleno. Então, pera um pouquinho. Eu vou deixar o estudo aqui na descrição, não lembro agora de cabeça o nome da pessoa que fez o estudo, mas vai estar aqui na descrição o link para o estudo para você baixar, mas eu vou resumir para vocês esse estudo. Basicamente, esse pesquisador, ele fez um estudo para poder ver como que as pessoas reagem num teste de memória, ali num teste de atenção, com relação a dormir. Então ele fez alguns grupos. Tinha um grupo que dormia 8 horas por noite, tinha um grupo que dormia, se eu não me engano, 6 horas, 4 horas e um grupo que passava a noite em claro. Provavelmente é isso, mais ou menos isso, mas é importante entender o macro do estudo aqui. Depois você pode ler o estudo aqui com mais detalhes. E o que ele queria medir? Ele queria fazer um teste depois de passar o tempo de sono ali, para ver como que a pessoa saía, né, nesse teste de atenção, nesse teste de memória. As pessoas que dormiram a noite toda, elas foram bem no teste. As pessoas que dormiram 6 e 4 horas, elas foram mal no teste, e as pessoas que passaram a noite em claro, obviamente, foram muito mal no teste. Tá bom, até aí já é razoavelmente esperado, mas o que é mais preocupante com relação a isso? O preocupante foi também que eles quiseram entender qual que era a percepção que a pessoa tinha com relação ao resultado dela no teste. Então, antes de dar o resultado do teste, elas perguntaram para as pessoas como elas acharam que tinham ido o teste. As pessoas que dormiram 8 horas acharam que tinham ido ok, que tinham ido bem, beleza, até aí tudo certo. As pessoas que passaram a noite em claro, geralmente, tinham uma opinião de que não tinham ido tão bem assim, beleza. Só que as pessoas que dormiram 4 e 6 horas, que talvez você se identifique, porque talvez seja esse o número de horas que você dorme, elas relataram que acharam que tinham ido bem no teste. Boa parte delas relataram isso. E olha só, elas não foram bem no teste. Então, a percepção que você tem de estar bem é diferente de como você realmente está. E isso é fundamental, porque aí você começa a questionar vários aspectos. Por exemplo, uma pessoa que passa a noite em claro, por exemplo, é tão perigoso ela pegar no volante e dirigir do que uma pessoa que está bêbada. Para vocês terem uma ideia de como é perigoso dormir mal. Então, essa é a primeira mensagem que eu quero deixar para vocês. Mas afinal, Renan, beleza. Como que eu faço para começar a regular meu sono? Então, eu vou dar algumas dicas básicas aqui para você. Se você tem um sono muito prejudicado, eu recomendo procurar um especialista para poder regular isso. Mas as dicas que eu vou passar para você, se você começar a aplicar, muito provavelmente você vai ter uma melhora muito grande com relação a tudo isso. A primeira coisa, isso aqui é a higiene do sono, tá, gente? A primeira coisa, escolher um horário fixo para dormir e acordar. Por que isso? Quando você escolhe um horário fixo para dormir e acordar, e vale ressaltar que nós não somos animais noturnos, ou seja, não adianta você escolher dormir 2 da manhã, 3 da manhã, porque nós não somos animais noturnos. Nós temos algumas pessoas são mais vespertinas, algumas pessoas são mais matutinas, algumas pessoas estão no meio do caminho, mas ninguém é animal noturno. Você não é uma pessoa que dorme tipo 3 da manhã e acha que isso é normal. Tanto que isso é tão prejudicial para a saúde que os trabalhos que exigem que a pessoa trabalhe de madrugada ganham adicional noturno. Por que será que isso acontece? Porque faz mal. Existem inúmeros estudos que mostram que faz mal. Então, quando eu digo ter um horário fixo para dormir e acordar, é você realmente ter um horário ali dentro, entendendo que você demora um tempo para pegar no sono, pensando que você tem que dormir mais ou menos 7 horas se você for um adulto, e que você, contando o tempo que você pega no sono, o tempo que você dorme, o tempo que você tem que acordar para a sua vida, tem que dar mais ou menos as 7 horas. E afinal, por que um horário fixo para dormir e acordar, inclusive de finais de semana? Existe uma coisa que chama jet lag social. O que é isso? Sabe quando você vai viajar para um outro país, e aí o seu corpo ele tem que se acostumar com o horário daquele outro país, com o fuso horário daquele outro país? A mesma coisa acontece quando você dorme e acorda em horários diferentes de final de semana. Se de segunda a sexta você trabalha num horário específico, tem que acordar cedo, e vai dormir num horário ali, e acostuma com isso, quando chega no sábado e você muda totalmente esse horário, então, por exemplo, se você está acostumado a acordar às 7 da manhã, e aí naquele dia específico acorda meio-dia, 1 da tarde, para o seu corpo é quase como se você tivesse agora ido para um outro país. E aí no domingo você vai
também, talvez passe a noite em claro, enfim, bagunça todo o sono, acorda novamente super tarde, e aí quando o seu corpo ele tenta começar a se acostumar com aquele novo horário, chega segunda-feira, você tem que voltar a acordar cedo. E aí o que acontece? Olha só, segunda-feira, mas meu Deus, que droga, hoje é segunda-feira, eu tô cansado, não consigo ter disposição, chegou a segunda-feira. Por que isso acontece? Porque o seu corpo, quando começou a se acostumar com o horário novo, ele tem que se voltar a se acostumar com outro fuso horário. Então isso é péssimo para o nosso organismo. A gente tem uma coisa que chama ciclo circadiano, e o ciclo circadiano ele é o ciclo que gira em torno de mais ou menos 24 horas e pouquinho, que é o ciclo que o nosso corpo funciona. É como se fosse o nosso relógio biológico, e você precisa ter ele bem ajustado para conseguir otimizar as funções do seu corpo. Se você desregula ele, é péssimo para tudo isso. Então regule isso, esse é o ponto número 1. Segundo ponto, acordou? Primeira coisa, exposição à luz solar. Para você ajustar o seu ciclo circadiano, se expor à luz solar, uns 20 minutinhos de luz solar logo de manhã, ajuda você a setar o seu relógio biológico. Mas o que quer dizer isso? É como se você acordou, abriu a janela e ficou uns 20 minutinhos recebendo luz solar, e a luz solar ela é uma luz forte, mesmo que esteja um dia nublado, o seu corpo ele entende que opa, o dia começou e ele começa a iniciar a produção de proteína. Então isso é super importante também para você regular o seu sono, regular o seu relógio biológico. E o mesmo vale para o oposto. À noite, quando você está à noite, o ideal é que você tenha uma exposição menor à luz. Então por que isso? Porque daí, se você tem uma exposição mais à luz mais amarelinha, mais laranjinha, não luz branca, sabe, de luz de celular na cara, etc., você começa a indicar para o seu corpo que está na hora de dormir. E isso é super importante, porque o seu corpo ele precisa desse relógio biológico bem ajustado para que você pegue no sono bem. Então isso é mais uma dica de você ter exposição à luz solar. Outra dica é cafeína, consumo de cafeína. Evitar consumo de cafeína depois mais ou menos das 3 da tarde. Por quê? Porque o café ele fica no seu organismo durante mais ou menos 6 horas. E o café ele inibe a adenosina, a ação da adenosina, que é a adenosina ela é um neurotransmissor que ela vai pressionando você a ter sono. Quando você toma café, você inibe isso, você vamos dizer assim, você inibe a produção disso, e aí é como se você conseguisse ter mais energia de disposição. E aí, o que acontece? Você sente aquela energia de disposição, só que se você vai dormir, seu sono é prejudicado. Então você precisa parar de tomar café mais ou menos 6 horas antes de dormir. Evitar cafeína à noite é importante para que você comece a regular seu sono. Outro ponto importante, evitar o consumo de bebidas muito à noite. Por quê? Se você é uma pessoa que acorda muito para ir no banheiro, evitar o consumo de bebidas vai fazer você ir com menos frequência no banheiro, porque esse negócio de você acordar no meio da madrugada várias vezes faz mal para o seu sono também. Mais um ponto, evitar atividades muito complexas à noite. O que eu quero dizer com isso? Sabe, ver um filme de guerra à noite, ou ficar fazendo coisa de trabalho à noite, planejando o seu dia seguinte à noite, isso é ruim, por quê? Porque você vai aumentar seus níveis de estresse e isso também vai prejudicar você conseguir pegar no sono. Então essas são algumas dicas que você pode começar a aplicar. Outra dica é usar a cama somente para dormir e atos sexuais. Porque se você é uma pessoa que trabalha na cama, se você começa a comer na cama, dificilmente seu cérebro vai associar a cama a um espaço para dormir. Então quando você começa a tornar o quarto, o ambiente para dormir, quando você vai para o quarto para isso, já fica muito mais fácil de você conseguir entender que aquele é o momento de dormir e o seu cérebro pega no sono muito mais rápido, o seu corpo ele pega no sono muito mais rápido. Então é importante que você também controle isso. Beleza? Então essas são algumas dicas para você começar a aplicar, para você começar a ajustar o seu sono, e isso é fundamental para vários aspectos. Eu falei de neuroplasticidade na outra aula, e um dos aspectos é o problema de memória. Pessoas com memória ruim, por que a memória da pessoa é ruim? Porque ela dorme mal. Porque para você consolidar aprendizados, para você ter uma memória adequada, você precisa dormir bem, você precisa passar pelo sono profundo. Se você não tem um ciclo de sono de 7 horas pelo menos, você não consegue passar por todas as fases e você não consolida memórias da melhor forma. E o que acontece? É como se você lesse um livro e no dia seguinte não lembrasse o que está escrito. E também quando você dorme mal, você tende a acordar mais impulsivo, mais ansioso, mais estressado, e nessa impulsividade você pode comer mais, comer alimentos ruins, pode descontar em outras coisas e isso é péssimo para você. Então o primeiro ponto aqui agora para você começar a regular sua ansiedade é começar a controlar o seu sono. Beleza? Nos vemos na próxima aula. Um abraço e até mais.